Olá, paz do Senhor, glória a Deus. Hoje, quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021, o dia que o Senhor preparou, já estabeleceu, já concretizou, já tornou uma realidade sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e que você tenha uma quarta-feira maravilhosa. Já estamos no quarto dia do mês de agosto de 2021. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui, a pedra de esquina, a pedra principal, a pedra angular, a nossa rocha eterna, Jesus Cristo, tem sido o nosso fundamento, tem sido a nossa plataforma de vida, tem sido o nosso porto seguro, e porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glórias a ele eternamente, amém. Então nós estamos mais uma vez na presença do Senhor, em comunhão, e a glória, a presença, a plenitude do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família. Bom dia, minha tia Rosália, Deus abençoe a senhora, também filhos, nora, genros, netos, o Senhor também abençoe os meus tios, minhas tias, minha tia Alzira, meus pais, sobrinhos, filhos, netos, genros, noras, a presença, o poder, o mover do Senhor. Bom dia, Amanda, tudo bem? Deus abençoe você, o Senhor te deu uma quarta-feira aí maravilhosa, especial, viu, Amanda? Deus abençoe o teu trabalho e tudo que você fizer, Luquinha, Julinha e também Fábio, toda a família, e que o Senhor abençoe poderosamente. Também o Senhor esteja sobre a tua vida, pastora Mara, sua família, seus queridos, Ulisses, Milena, Douglas, Nora, netos e o seu Ulisses também. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Bom dia, Bispo Antônio, Deus abençoe o senhor, também Suzy, Priscila, todos os queridos, todos os familiares, né? Em nome de Jesus, estamos orando também pelo pastor José Pinheiro, Deus abençoe lá em Manaus, o Senhor esteja sobre a vida dele também, sua casa, sua família, seus pais, seu trabalho, seu ministério, em nome de Jesus. Também o Senhor esteja sobre João, Roseli, Ângela e também Dona Polônia, todos os familiares, Eva, Carlos, Deus abençoe você, também a tua casa, a tua família, estamos orando, né? Pela Débora e também pelo Cris, pelo Danielzinho, estão passando pela Covid-19 e nós estamos orando por essa família, que o Senhor esteja se derramando sobre cada um em nome de Jesus. O Senhor também esteja sobre a vida do Fábio, Márcia, Luiz Henrique, todos os familiares, Dona Efigênia, seu Augusto, estamos orando pela sua saúde, né? Pela sua recuperação, em nome de Jesus. Né? Ele sofreu uma queda, mas já está bem, já está se recuperando. O Senhor esteja sobre a vida dele também, em nome de Jesus. Estamos mais uma vez lendo a palavra do Senhor, pensando a respeito, estamos falando de escatologia. Por que estamos falando de escatologia? Porque eu prometi, e eu falava já há bastante tempo, que depois que a gente entrasse no livro de Mateus, quando nós chegássemos no sermão profético de Jesus, ou sermão escatológico de Jesus, ou como eu sempre chamo, no Apocalipse de Jesus, eu falaria sobre escatologia, né? Eu abordaria esse assunto. Por quê? Porque a linha de raciocínio de Jesus, a maneira com que ele ministra no seu sermão, cria um ambiente para que a gente possa falar de escatologia, né? Passarmos pelos livros antigos, o Antigo Testamento, livros antigos também, né? O Antigo Testamento e também pelo Novo Testamento, e a gente vai visitando alguns princípios espirituais, né? Já falamos da Grande Tribulação, já falamos dos rumores de guerra, já falamos do iníquo, do anticristo, já falamos do arrebatamento, já falamos porque nós cremos que sejamos pré-tribulacionistas, porque nós somos também pré-milenistas, porque sempre crendo que haverá sim um milênio, e que o milênio, na configuração do Salmo 90, versículo 4, onde Pedro também na sua carta ele pontua, 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Então nós entendemos que
falando da humanidade, da redenção humana. Nós não estamos colocando a idade no planeta Terra, né? Porque uma linha de raciocínio muito grande, infelizmente, dos criacionistas. Quem são os criacionistas? Aqueles que creem na palavra de Deus, isso é correto, né? E creem que toda a criação é completamente dependente do Senhor e que foi o Senhor quem criou. Até aí tudo bem. Nós também somos criacionistas. A única questão que aí nós divergimos é que tudo começa, né, há 4, 5 mil anos atrás. Não. Os cientistas já dizem que o planeta Terra tem milhões e milhões de anos, que o universo tem milhões e milhões de anos. Então, como é que fica a teoria criacionista nesse caso? Bom, a teoria criacionista nesse sentido cai por terra. Por quê? Porque as pessoas confundem a redenção humana, né? Aquilo que o Senhor faz através de Adão e Eva, né? E se esquecem do início, que não havia tempo, né? Lembra que eu falo sempre para você? O que é a eternidade? A eternidade não é longura de ano. Eternidade é ausência de tempo, né? Mas não é porque houve no passado uma ausência de tempo, né, que nós simplesmente banalizemos todo o sistema de criação que a ciência já diz. A ciência já prova e comprova, né, por dados científicos, que realmente existem milhões e milhões de anos de toda a criação e de todo o universo. E eu sempre falo para você, é por isso que nós cremos que entre Gênesis 1 e Gênesis 2 e Gênesis 3 existe um hiato. Um hiato. Não um hiato de um espaço vazio, não. Um hiato de trabalho. Um hiato onde o Senhor criou todas as coisas. E para algumas coisas ele criou, foi exatamente aquilo como ele criou, e outras coisas foi uma progressão, foi um desenvolvimento, né? Então, quando você vai lá para Darwin, por exemplo, a teoria de Darwin, né, que ele defende e que a ciência, as escolas, principalmente as escolas primárias, secundárias, defendem no nosso país, por exemplo, no Brasil, Darwin faz uma experiência, né, porque ele vai numa certa ilha, lá perto da Argentina, e ali ele faz toda a sua teoria, porque ele começa a verificar que pássaros e alguns animais naquela ilha são diferentes do continente. Mas, quando você vai mais tarde, né, isso, ele trabalha em cima disso, mas mais tarde é comprovado de que realmente, geneticamente, existem alguns pássaros, alguns animais daquela ilha, que porque foram separados, né, a ilha, aquele pedaço de terra foi separado do continente, aqueles animais que permaneceram na ilha têm características diferentes, mas com uma genética igual. E porque estão com a genética igual, tem aquela dificuldade de entender isso no criacionismo, por exemplo. Mas nós nos esquecemos que o Senhor nos fez, e o Senhor fez toda a criação, uma parte criada realmente, exatamente, ipsis literis, naquilo que ele criou. Outros, vamos chamar assim, outras espécies da flora e da fauna mundial, global, são espécies que sofreram desenvolvimentos, ou pelo ambiente, para poder se acomodar num ambiente, ou por causa das questões de natureza, de desgaste, mesmo assim, genético e tudo. Então há realmente umas alterações. Mas isso não significa que nós não possamos entender um criacionismo com muito mais bom senso e com muito mais, vamos chamar assim, equilíbrio, ponderação, né? Para falarmos, e nós estamos no tema milênio, e eu comecei a falar já há 2, 3 dias a respeito do milênio, para falarmos do milênio, eu quero tocar nesse assunto sim, parece que eu estou falando uma coisa diferente, mas não.
Quando a gente fala de milênio, a gente fala do milênio primeiro, porque nós cremos no milênio. Então nós somos milenistas, porque cremos. Lembra que eu falei no português real, né? Segundo a gramática, a ortografia, não existe a palavra milenista, é milenarista. Então já estou avisando para você que eu falo milenista por força do hábito, tá? O correto é milenarista, mas como eu falo por força do hábito, você já entendeu. Então você percebe o quê? Que nós somos milenistas porque cremos no milênio. E o que é o milênio? É um estado de equilíbrio perfeito, pleno. O que é o milênio? O milênio, a gente já pensou ontem a respeito, o milênio é o Shabá. O Shabá dentro da linha dos 7 dias, onde no 7º dia o Senhor descansou. Já entendemos, falando agora de criação, que não são 7 dias literais. Quando Moisés escreveu dentro daquela lógica que ele tinha, do entendimento que ele tinha naquele momento. Então ele coloca dia, mas na verdade foram 7 períodos. Hoje, nós entendemos que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então é possível que o Senhor tenha demorado muito mais do que um dia cronológico de 24 horas, com certeza. Então, dentro dessa lógica, né, por que nós vamos viver o milênio? Tem uma razão, tem um propósito do porquê nós vamos viver. Esse milênio seria simbolicamente, né, vivido pela humanidade quando pensa a respeito do sábado, do Shabá, do 7º dia, porque é o 7º dia do descanso. Já falei para você que não é o descanso porque a pessoa vai ficar deitada numa rede, pendurada em 2 palmeiras, né, à frente do mar com suco de laranja. Não é esse tipo de descanso, mas é o descanso quando a pessoa ela para contemplar, para verificar aquilo que Deus fez, para em louvor e adoração entender que está em descanso porque está em paz. E a paz que o Senhor e o judeu ele tem essa lógica, esse conceito muito mais profundo do que nós. Para nós, paz pode ser um ambiente político, um ambiente de uma, vamos dizer assim, de uma parada de guerra, né? Parou-se a guerra naquele momento. Parou-se a batalha, então é uma paz. Não, a paz que vem da parte do Senhor é uma paz produto de justiça, produto de equilíbrio, produto de uma profunda convicção e certeza de que o Senhor está no controle e por isso a justiça se estabelece. Então paz é segurança, paz é a abundância, é o transbordar de tudo para todos. Isso é o Shalom de Deus. Então, quando a gente pensa nisso, o 7º dia, que é agora você vai me entender, que é o Shabá, ou seja, o dia da paz perfeita, é exatamente a configuração, a inspiração desse milênio do Senhor Jesus. Por quê? Porque se nós vivemos agora transformando 1000 anos, né, simbolicamente em um dia. Então, entre Adão e Jesus, 4 dias. Entre o hospedeiro lá, fazendo alusão à parábola do bom samaritano, entre o hospedeiro e aquilo que nós vivemos hoje, né, que é a época da graça, são mais 2 dias, representados pelos 2 denários, então são 4, mais 2 são 6. Está faltando o 7º dia. E o 7º dia será a instauração desse Shabá perfeito, desse Shabá eterno, desse Shabá onde a plena vontade do Senhor se manifestará de maneira física. Porque o que é o milênio, em outras palavras, é o governo de Jesus Cristo. O que é o milênio, em outras palavras, é a manifestação física
geográfica, geopoliticamente falando, né? É a manifestação de Jesus agora como marido, como esposo, juntamente com a sua esposa, que é a igreja que voltará com o Senhor Jesus. Como diz lá em Apocalipse, os seus exércitos, né? Não é somente os anjos, mas é os anjos e também o povo de Deus agora lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então, agora eu vou explicar para você por que eu falo da criação. Vamos lá. Então eu já li Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 a 7, onde eu falei que em 7 versículos do capítulo 20, o Senhor fala 6 vezes do milênio. É por isso que nós entendemos que o milênio, não obstante ser um ambiente perfeito, de um governo terreno perfeito, simbolicamente falando, né, por causa disso, 1000 anos. Mas a gente sabe que 1000 anos é literal, ou seja, é uma quantidade grande de tempo, tá? Falei para você então que a gente chama de milênio sabático, né? E o que vai acontecer exatamente nesse milênio? É quando o Senhor Jesus, porque a humanidade, por muito, e desculpe, até o povo do próprio Senhor, tá? Não é apenas o povo lá de fora, o povo de dentro também. A humanidade, por muito, mas muito tempo, faz uma certa chacota, zombaria, quando Isaías fala novos céus e nova terra. Por quê? Porque alguns vão só para o simbolismo, é algo etéreo, poético, não é de fato, porque a impressão que se dá é que isso nunca vai acontecer, o leão pastar com o carneiro, né? Como diz lá no livro de Isaías. Então, tem uma certa, vamos dizer assim, uma certa depreciação da palavra em relação a isso. Então o milênio é exatamente para que se manifeste toda a palavra de Deus, ainda que poeticamente, fale a respeito de um equilíbrio na natureza. Eu sempre brinco com as minhas filhas nessa área e falo assim, vocês estão certas, né? Porque elas defendem, não digo a dieta vegetariana completa, né? Mas elas defendem que deve-se comer pouca carne, quando possível, nenhuma carne. A pastora Mara também é dessa linha de raciocínio. Quando possível, nenhuma carne, né? E eu brinco com elas e falo, vocês estão se preparando para o milênio, porque no milênio realmente haverá o equilíbrio da natureza e não se comerá carne, né? como elas defendem. Então, haverá mudança na natureza, a lógica na natureza será outra, e também uma lógica na manifestação humana, ou seja, até mesmo na saúde humana. Em Isaías capítulo 33, versículo 24, diz assim, nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao povo que habita nela, perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Eu já falei para você que existe uma simbologia parabólica lá no Antigo Testamento, quando o povo sai da terra do Egito. Não obstante o povo estar na terra do Egito como escravo, e que a própria Bíblia fala que comia ração, mas a Bíblia fala que não saiu nenhum só inválido, nenhum só enfermo. A Bíblia também fala que os egípcios e o faraó ordenou que se matasse principalmente os bebês do sexo masculino. Por quê? Porque as mulheres eram vigorosas, eram férteis ao altíssimo nível, e as crianças hebreias eram muito mais vigorosas do que as crianças egípcias. E daí o povo da terra de Gósen, que era onde habitava o povo, né, descendente de Jacó, os hebreus, era um povo muito mais vigoroso, e olha que só se alimentava de ração. Ao saírem dali, e daí eu falar para você que ali é um ambiente profético, simbólico, que serve de base para muitas
doutrinas bíblicas a respeito disso. Daí, você só ter a indicação de um médico na terra de Israel só no tempo de Salomão. Antes disso, você não tem a indicação de médico. Aí você vai falar, mas a Bíblia fala sobre enfermidades? Sim, ela fala. Mas você perceba que até Salomão nem médico existia lá. Só chegou o médico porque Salomão, com uma das suas concubinas, né, teve a sua relação com uma mulher egípcia. E essa mulher egípcia levou a cultura da medicina. Até então não existia. Então você perceba que foi um desgaste, não apenas na humanidade, mas principalmente naquele povo, quando eu sempre falo para você que aquele povo simboliza toda a humanidade. É o balão de ensaio da humanidade, é o balão de ensaio de Deus, né? Então você perceba o quê? Que havia sim uma longevidade diferente. Você percebe na cultura, quando a gente lê livros, a gente estuda no nosso tempo de escola, de que naquela época, por exemplo, os faraós, né, que eram pessoas que tinham do bom e do melhor, quando você vai lá, né, nos museus do Egito, e você percebe o quão essa civilização era avançada, né? 2.000 anos, 1.000 anos antes de Cristo, já tinha um avanço muito grande. Mas se morria por dor de dente, se morria por infecções, né? Então, o ser humano, o gênero humano, vivia muito pouco. Mas o povo de Deus era completamente diferente. Os homens viviam, mesmo que Deus tenha estabelecido um tempo para o homem viver, né? Quando Moisés diz lá que ao homem é dado viver 70, 80 anos e o que passa disso é cansaço e enfado, mas o homem vivia muito mais. Mas que tipo de homem? Principalmente aqueles que pertenciam ao povo de Deus. Eles viviam muito, as mulheres viviam muito, era diferente, né? De maneira cronológica mesmo. Então eu sempre falo para você que na terra de Gósen não havia muita mistura, muita miscigenação racial. Então, esse povo tinha aquilo que nós chamamos hoje, um genotipo e um fenotipo muito mais excelente do que todos os povos circunvizinhos. Daí a saúde ser diferente. E, logicamente, claro, né, para coroar tudo isso era a relação com Deus. Quanto mais relação com Deus, menos relação com o diabo. Quanto mais relação com Deus, mais relação com a vida. Quanto menos relação com Deus, mais relação com a morte. É o que Paulo fala, por exemplo, a respeito da ceia. Não é por isso que não são poucos aqueles que dormem e também não são poucos os que estão enfermos. Falando sobre a consciência do corpo de Jesus Cristo. Está lá no livro de Coríntios, quando fala da ceia do Senhor. Então, pegando toda essa verdade, é por isso que eu sempre falo para você que ler a palavra de Deus não é só ler um versículo. Você tem que entender todo o ambiente, né? Então, quando você entra nas palavras proféticas de Isaías, a natureza voltará a uma condição que o Senhor, vamos dizer, criou, que é a origem da natureza. Não é essa natureza depreciada, não é essa natureza que geme pela manifestação dos filhos de Deus, como diz a palavra, lá em Romanos capítulo 8, mas é um outro momento, é um outro ambiente. E por que esse milênio é necessário? Para mostrar para a humanidade que aquilo que Deus fez não tem nada a ver com aquilo que o mundo vive. Porque as pessoas perguntam, mas Deus não está vendo isso? Olha o que aconteceu lá na terra da África, lá com a fome, com não sei o que lá. Aí a gente sempre fala assim, mas não, quem falou que Deus tem culpa nisso? Quem tem culpa é a própria humanidade, né? Quando existe essas catástrofes, tragédias por causa da chuva, das encostas, ora, né? Deus deu o mundo para que o mundo fosse
cuidado, fosse gerenciado pelo homem. Então, nessas encostas, se tem moradores ali morando de maneira subhumana, não tem nada a ver com Deus. É uma sociedade humana que está cada vez mais degenerativa, cada vez mais pecaminosa, cada vez mais imoral. E por causa disso, essas coisas estão acontecendo. Bom, voltando aqui, Isaías 33, versículo 24. Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Isaías 65, estamos falando de milênio. Isaías 65, versículo 17, diz assim, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. A maldição da terra, né? Por exemplo, nós temos aqui no Brasil. Nada contra os povos estrangeiros. Eu estou falando só de uma constatação espiritual, né? Quando, por exemplo, nós aqui em São Paulo vamos para a chamada, né, Rua 25 de Março, ela sempre foi, entre aspas, né, administrada no seu comércio, no seu dia a dia, no seu comércio popular, um tempo pelos judeus, também pelos árabes. Agora estão os chineses, né? A impressão que se dá é que o brasileiro é servo do estrangeiro, e quem ganha dinheiro é o estrangeiro, não é o natural, o nativo da terra. Então você percebe que isso é uma maldição. Está lá em Deuteronômio capítulo 28, não vou entrar no mérito, só estou explicando para você. Que o que está falando aqui é que haverá aqui equilíbrio. O dono da terra comerá do fruto da terra, e será e terá uma condição de, né, administrador do seu próprio trabalho, e se alimentará do seu trabalho, não será escravo de ninguém, tá? Então vamos lá. Diz assim, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como da árvore. Então a longevidade como da árvore, por quê? Você tem, por exemplo, lá na região de Israel, principalmente na parte antiga, árvores que dizem os estudiosos que fizeram parte do cenário do tempo de Jesus, mas que ainda estão vivas, ainda são árvores, né? Então, árvores de 2000 anos. E aqui diz o quê? Não edificarão, outros habitam, tal, como porque a longevidade do meu povo será como da árvore. E os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Aqui está uma passagem maravilhosa, que uma boa parte não acredita nessa palavra de maneira real, de maneira literal. Por quê? Porque não tem um conceito amplo da palavra de Deus. É por isso que eu falo para você sempre que nós estamos aqui trabalhando a nossa mente bíblica. E faz toda a diferença nesses momentos. E Isaías diz assim no versículo 25, o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi, pó será a comida da serpente.
não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então haverá uma Jerusalém diferente? Com certeza. Essa Jerusalém é diferente hoje? Não. Então existe alguma áurea, alguma, vamos dizer, algum aspecto santo em Jerusalém hoje? Não. Não obstante, isso não será assim no futuro. E muitos do nosso povo, né, quando entra naquela cidade, entram de uma maneira um tanto quanto mística e tal, porque realmente é um ambiente completamente diferente. Mas isso não significa que aquele lugar hoje seja a expressão de Isaías aqui que está falando de maneira profética. Não obstante, sabemos que um dia haverá, que um dia isso acontecerá, um dia será palpável, será público, será coletivo, será de conhecimento de todo o globo terrestre, tá? Uma coisa não anula a outra. E nós, como servos de Deus, quando enxergamos aquele lugar, claro, aí sim podemos enxergar com olhos proféticos, porque é maravilhoso. E nós pensarmos a respeito disso. Em Zacarias capítulo 8, versículo 1 diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, e aqui, o que fala de Senhor dos Exércitos, fala muitas vezes, falando exatamente da constituição de Jesus Cristo como governo, agora terreno, geopolítico, geográfico, territorial, que é exatamente o Messias, que nos livros antigos, e Zacarias é também, né, a comprovação disso, o povo de Deus entendia que o Messias viria dessa maneira. Hoje nós entendemos que existe um hiato entre a manifestação do Senhor Jesus como Rei do nosso coração e a manifestação do Senhor Jesus como Rei na terra. Existe um espaço. E nem sempre isso ficou muito bem entendido pelo povo, principalmente o povo antigo. Daí, o Senhor, com a sua misericórdia, em algum momento vir para esse grupo, para que esse grupo possa entender quem é o verdadeiro Messias, o verdadeiro Redentor e o verdadeiro Salvador. Entendeu? Exatamente por causa disso. Alguns, de maneira muito sincera, não entendem Jesus Cristo. Até porque nós, cristãos, não ajudamos nisso em nada. Nós, por muito tempo, mostramos um Jesus de aparência caucasiana, olhos claros, né? A gente chama Jesus de Jesus, eles chamam de Yeshua, né? A letra J não tem no hebraico, não existe, né? E também a terminação S também não existe no hebraico. A terminação S é do latim e o J é do grego. Então você, entre aspas, a gente demonstra um Jesus que é distante do Yeshua, a Mashiach. É distante do Jesus que eles aguardam. E nós, até mesmo com a nossa ignorância, quando nós vamos falar de Jesus, nós falamos de um personagem que está muito distante do Yeshua Mashiach do Antigo Testamento. Daí existir, vamos dizer assim, esse espaço que a gente poderia chamar de inocência, de pureza do próprio povo de Deus, tá? Mesmo com tudo aquilo que a gente fala. Zacarias capítulo 8, versículo 1 diz assim: Veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grandes zelos de Sião e com grande indignação tenho zelo dela. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Para o povo judeu da antiguidade, era como se o Messias viesse uma vez só. Lembra que eu falei para você que é profecia de pico? Por que profecia de pico? É porque você olha o conglomerado de colinas, de longe, parece que eles estão próximos, mas quando você chega perto, estão distantes. Aí diz assim,
Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Puxa vida, é um ambiente perfeito, né? Que todo mundo sonha em viver. Mas Deus também sonha, viu? Esse sonho que é do ser humano, na verdade, é um sonho gerado, germinado no Espírito do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então, no globo terrestre tem pelo menos 16, 17 milhões de judeus. Mas que vivem em Israel não passa de 9 milhões. Então você perceba que praticamente a metade do povo de Israel vive em outras terras. O Senhor está falando que nesse momento ele juntará tudo. E diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Em verdade e em justiça. Justiça que eu falei para você, né? Justiça é a essência da paz. Paz e justiça são irmãs. Eu só vivo paz quando a justiça, a plena, a perfeita justiça está estabelecida. É por isso que no hebraico o shalom é um estado de espírito. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as mãos de todos vós que nestes dias ouvis estas palavras da boca dos profetas. A saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. É um ambiente completamente espiritual, mas é um ambiente completamente terreno, geográfico, territorial. Então, Isaías capítulo 11, versículo 1, já estou terminando. Diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Está falando de Jesus como herdeiro, herdeiro de Davi. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, o Espírito do conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Os 7 Espíritos de Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4 fala dos 7 Espíritos do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Aqui está falando do anticristo. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Agora o milênio. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e o pequenino os guiará. A criança, a figura da criança levando assim, assim como um animal doméstico, leão, carneiro, lobo, todo mundo junto. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deleitarão. Então, não haverá alimento de carne. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com boi, a criança de peito brincará sobre a toca do áspide e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será morada. Então aquele ambiente, que o Senhor um dia
havia configurado para que Adão e Eva vivessem, será um momento nesse milênio, agora nós sabemos por que o milênio, será renovado, será trazido de volta, para que nenhum gênero humano em qualquer época possa zombar da grandeza, da plenitude, da autoridade e do poder de Deus. Não obstante, isso que nós vivemos hoje é produto do pecado, da maldição humana. Isso não significa que o Senhor não tenha um ambiente perfeito. Então esse ambiente perfeito será instaurado no tempo do milênio. Então é necessário que esse milênio venha para honrar o nome do Senhor e também aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, para nós que somos pré-tribulacionistas e pré-milenistas, né, o milênio é uma questão de dignidade, de honra, não apenas da Trindade, mas como também do gênero humano. Mas não apenas da Trindade e do gênero humano, mas de toda a natureza, de todo o universo e de toda a criação. Então, eu não posso criar as minhas expectativas em cima de lenda, em cima de, como dizem hoje, que isso está na boca do povo, né? Em cima de factoides. Eu não posso criar a minha expectativa e a minha fé em coisas menos palpáveis. Não. Há uma realidade. Há um sentido de vida. E a minha fé, a tua fé, a nossa fé, está completamente fundamentada nessas verdades espirituais. É por isso que é importante meditarmos na palavra. É por isso que é importante nós andarmos em comunhão. Ainda que distantes geograficamente, mas não distantes no nosso espírito, no nosso coração e na nossa comunhão. Vamos orar? Vamos orar pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos queridos, em nome de Jesus? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Cada dia que eu leio a palavra de Deus, eu fico mais maravilhado, eu fico mais alegre, mais feliz, certo? Ô Eva, estamos orando, viu? Pela Débora, pelo Cris e pelo Dani, né? Que possivelmente estejam passando pela Covid-19, mas o Senhor está trabalhando, abençoando, protegendo eles em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar por todos, vamos orar pelo Vitor que está aqui, pela Silene. Ah, deu negativo, Eva? Então vamos orar. Sabe por quê, Eva? Eu vou falar uma coisa para você. Acho que eu já falei para você. Eu na minha casa estamos na segunda infecção da Covid. Tivemos lá em janeiro, né? Janeiro, fevereiro, e estamos saindo da quarentena agora, né? Já saímos, aliás, segunda-feira já saímos. Mas de 5 na minha casa, em janeiro, 3 estávamos com a Covid e 2 tinha dado negativo. Agora, nesse segundo teste, que são 5, agora 4 deu positivo e 1 deu negativo. Eu dei negativo, só que eu estou com todos os sintomas. Mas então nós vamos orar e colocar tudo isso diante do Senhor, não é? Porque é o Senhor quem está na direção de todas as coisas, e a Débora, o Cris e o Dani estão na presença do Senhor, né? Com a vovó Eva, com o vovô Carlos, uma grande bênção em nome de Jesus. Vamos orar e colocar tudo isso diante do Senhor em nome de Jesus. Senhor, difícil, né? É verdade, Eva, é difícil. Mas a gente tem um Deus maravilhoso que está acima de tudo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado. Em tudo isso, nessa que creio eu estejamos vivendo, nessa tribulação, haja vista a pandemia, haja vista uma nova pandemia que se ventila lá na China hoje, né? Uma questão aí que estão falando, todos esses rumores, nós colocamos tudo isso diante do Senhor. Porque o Senhor é Deus, porque a tua glória, a tua graça está sobre as nossas vidas.
e o Senhor tem feito maravilhas. Nós só estamos aqui porque as tuas maravilhas nos alcançaram. Por isso a ti todo louvor, toda honra e toda glória. Nós colocamos os nossos queridos aqui, cada um, nossas casas, nossas famílias, Senhor, como a Eva, a vida da Débora, do Cris, do Dani, também da Raquel, do Fábio, toda a família, o Bispo Antônio, Suzy, Priscila, Pastora Mara, sua casa, a família, o seu Ulisses, a Milena, o Douglas, também Ulisses, e a esposa, netos, Senhor, a tua graça, a tua presença, o teu poder, o Eduardo também, do Bispo Antônio, o seu novo tempo, uma nova etapa, Deus de poder, a Amanda, no seu trabalho, nesse novo ambiente de trabalho que o Senhor tem depositado sobre a vida dela e através da vida dela, junto com a sua família, filhos, Fábio, tua graça, tua glória se derramando, minha tia Alzira, o trabalho novo, as portas de emprego que o Senhor está preparando para o Vitor, são tantas coisas, aqueles que já passaram pela Covid, aqueles que estão passando, Senhor, cobre com teu sangue, ordena os teus anjos, nossos idosos, nossos avós, nossos tios, nossos pais, o marido, esposa, filhos, netos, sobrinhos, genros, noras, derrama-te, ó Deus, em nome de Jesus, vem com a tua graça, com a tua glória, meus pais, seu Toninho, Dona Nadir, seu João, Dona Dária, Senhor, derrama-te com a tua glória, derrama-te com teu poder, move-te dos céus em nosso favor, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Visita-nos na nossa saúde, na nossa preservação de saúde, no nosso vigor, na nossa vitalidade, a despeito de tudo, a despeito de todas as coisas, o Senhor é Deus, por isso fortifica-nos, restaura-nos, ressuscita-nos na nossa saúde, taxas, órgãos, Senhor, circulação sanguínea, tireoide, células, olhos, ouvidos, recebam a cura, recebam a saúde, recebam o poder da vida, recebam a intervenção do Deus vivo, em nome de Jesus. Toca, visita, Senhor, nós te clamamos pelo Brasil, pelo nosso povo, pelo nosso país, Senhor, que vivemos tantas coisas, é tanto conflito de narrativas, é tanta discussão, Senhor, tem misericórdia. Que teu espírito de vida, o teu espírito de reconciliação, a plenitude da tua presença se mova, interfira e capacite, ó Deus, o nosso povo a nos rendermos ao teu Santo Espírito, ao poder da tua salvação no teu Filho, à redenção eterna através da salvação em Jesus Cristo. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. E que nós tenhamos, ó Deus, uma quarta-feira maravilhosa, uma quarta-feira especial, no nosso trabalho, projetos, planos, o Senhor nos dê sabedoria, o Senhor nos dê discernimento, uma nova etapa, inspirados pelo Senhor, nós possamos viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. E nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Por isso, ó Deus, que nós possamos realizar, produzir, conquistar, ó Deus, abrindo e pavimentando caminhos novos, conforme aquilo que o Senhor tem para cada um. E nós possamos ser, mais uma vez, vitoriosos no Senhor. E nós daremos sempre toda a honra, toda a glória ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre cada um de nós, a todos aqueles a quem nós representamos e temos colocado diante do Senhor. Porque se o amor de Deus está em nós, ninguém poderá nos separar do amor de Deus, porque Ele é perfeito, Ele é pleno, Ele é eterno. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Uma quarta-feira maravilhosa. Amanhã, quinta-feira, estamos de volta falando sobre escatologia. É um assunto tão interessante, né? Mas é um assunto maravilhoso que a gente visita a Bíblia inteira e todos os conceitos da palavra de Deus são maravilhosos. Amém? Um beijo para você. Fique na paz.
recomende, compartilhe, dê o teu joinha, se inscreva no YouTube, se inscreva ali no Instagram, no Facebook, faça com que nós possamos divulgar a palavra de Deus cada dia mais. E nós, com certeza, seremos abençoados também. Um beijo para você, fique na paz, até amanhã, quinta-feira, às 10 horas da manhã. Tchau! Quarta-feira maravilhosa, hein? Deus abençoe!